tarde, boa noite, ou melhor, presidente Ubirajara, mesa diretora, nobres vereadores, público assistente e a todos que nos assistem através do portal do Araripe e também do blog do João Andrade. Hoje iniciamos o ano de 2018 aqui nessa Casa Legislativa para podermos, assim como os demais anos passados, buscar, da melhor forma possível, atender aos pedidos da população, atender às necessidades. Nós sabemos que o vereador ele é eleito para eleger o povo, ou melhor, para defender o povo, e eu acho que todos nós, como vereadores, temos essa concepção, temos esse dever. Então, acho que todos os vereadores, da sua forma, buscam responder aos anseios da população. Então, inicio hoje dando boas-vindas ao vereador Everaldo, irmão Everaldo, também sentindo um pouco a falta do nosso grande amigo João Leocádio, que eu nem diria que o Senhor substituiu ele, porque eu acho que todos nós somos insubstituíveis. Cada um, na sua concepção, tem as suas virtudes e os seus ensinamentos. E assim como foi João Leocádio nessa casa, creio que também será a vossa pessoa, terá muito a nos ensinar. Nós sabemos a sua procedência, quão religiosa é, então que essa religiosidade, esse amor, ele possa transbordar cada dia mais aqui na nossa casa e que os trabalhos possam ser cada vez mais abençoados. Em questões já faladas aqui, no qual o vereador Serra Branca relatou alguns transtornos, como esse do esgoto, né, do saneamento da nossa cidade. Como disse o irmão Everaldo, que me antecedeu, não é de hoje. Nós sabemos que, também o vereador Maurício, que essas questões do saneamento é uma questão muito complicada de se resolver e que muitas vezes se peca pela questão de quem está de fora, quando está de fora, dizer que é fácil, quando assume, não é tão fácil quanto o que a gente pensa. E isso é o que a gente vê a cada dia que passa a realidade como se trata. Outra questão interessante que foi retratada aqui também pelo irmão Everaldo, quando ele fala na questão de apontarmos as falhas e os defeitos, mas muitas vezes não apontamos os meios para que resolvesse aquelas questões. Então, são essas atitudes que nós temos que tentar alcançar. Então, é muito fácil a gente só apontar os erros, só dizer quais são as falhas, e que tem que ser, é fácil, normalmente a gente diz, é fácil, o dinheiro vem, a gente sabe que vem. Mas a gente tem que saber também que as dificuldades são muito maiores. As questões, elas se agravam com o aumento da população, com a questão do desemprego. Então, tudo isso, ela se agrava. Por exemplo, uma família que tinha uma renda melhor, ela muitas vezes não necessitava de um exame, ela tinha condição de pagar um exame, embora o SUS é direito todos ter o acesso, mas na realidade nós sabemos que isso não acontece. Não é porque temos de direito que muitas vezes o município tem o financeiro para garantir aquele direito dos cidadãos. Na questão que foi falado também do vereador Júnior Sena, que foi barrado, nós sabemos que o vereador ele tem autonomia, assim também como a população, de ir nos estabelecimentos para poder ver o que está acontecendo, buscar explicações da melhor maneira possível. Nós sabemos também, não esse caso do vereador, que muitas vezes ocorre até pelo próprio cidadão, deles quererem, às vezes, chegar de uma forma errada na pessoa que está sendo prestando serviço, no qual ela é paga para aquele tal serviço,
e muitas vezes não tem a resposta que ele quer dar. Mas tanto da população como também do servidor, ele tem que saber a melhor forma possível lidar com a situação e procurar atender e responder a esses anseios. Nós sabemos que nós, no município de Trindade, e não só o município de Trindade, se encontra em situações difíceis em relação a pagamentos funcionários. Há poucos dias, o prefeito de Ipubi deu entrevista também falando nessa questão, que não seria possível fazer contratos novos para este ano, sendo que era um dos municípios que se controlava mais em questão de pagamentos. Nosso município, felizmente e infelizmente, por uma parte, conseguem, felizmente, pagar o contratado, o concursado efetivo, mas, infelizmente, hoje não consegue pagar uma grande parte da folha da educação. E também a questão dos transportes escolar, como é necessidade das crianças, adolescentes, adultos que estudam terem esse transporte escolar. Será a parte ao vereador Alan. Obrigado, vereadora, pelo aparte. A questão, quando a senhora fala em que tem que criticar e também tem que mostrar o método de resolver. E na questão dos contratados e desse pessoal, o método é fácil. É só você não gastar mais do que arrecada e cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Se pode contratar 54%, dá um jeito de contratar 54%. Agora, com 70%, aí não tem como fazer milagre. Não tem como obrar milagre. Você gasta 70% do que você arrecada com o pessoal, sobra 30%. Não tem como fazer nada. Então, obrigado pelo... Vereador, realmente, nesse sentido aí, claro que é uma conta simples de se fazer, todo mundo sabe, que se você tem X, só pode contratar, é o que esse ano a gestão está tentando fazer. Outra questão, onde foi citado, os transportes escolar. Quando Everton assumiu, em 2013, na primeira gestão, várias localidades da zona rural não tinham transporte escolar. Muitas crianças tinham que andar vários quilômetros para poder ter acesso ao transporte escolar. Logo que assumiu, fez o mapeamento das localidades, colocou transporte para quase todas as localidades, as crianças teve acesso. Com essa dificuldade financeira, vai ser muito difícil se manter o transporte como vinha desde a primeira gestão. Por quê? Porque nós sabemos que vem a verba, vem o dinheiro de transporte escolar, mas a maior parte, quem banca é o município. O dinheiro não dá para cumprir com as necessidades do transporte escolar. Então, todos vão querer o transporte escolar, é direito da criança. Mas e o recurso vai vir de onde? Então, são essas formas que eu digo em relação a de onde tirar o dinheiro para fazer esses pagamentos, que é necessidade de todo cidadão e é direito. Como foi citado aqui pelo vereador Derisvan, começaram há poucos dias a reforma do Paulo Guerra. Nós sabemos que o Paulo Guerra começou ano passado com uma turma integral. Este ano terá mais uma turma, o sexto e sétimo ano serão 2 turmas, como modelo, como do Estado, foi ganho através dos bons índices da educação, apresentados aqui no nosso município. E outra questão, relatando, só para frisar, dos contratados. A gente fala muito, tem muitos contratados, realmente tem muitos contratados. Mas tem outra questão muito complicada, porque nós sabemos, eu vou falar aqui especificamente da educação, que é uma área que tem mais funcionários. Muitas vezes, o quadro que tem hoje o município de concursados, muitas vezes não supre a necessidade que tem o município de ensinar. Até porque a população cresceu e os números de estudantes aumentou. Então, vai ter que ter mais professores, mais vigia, vai ter mais escolas. Então, a demanda
e o valor aumenta a cada dia. Então, por essas questões também fica muitas vezes difícil de administrar. Então, só terminando aqui, né, falando da reforma, que ela continue a vento em popa e possa trazer melhorias para os nossos estudantes. Muito obrigada a todos e uma boa noite.